Vamos embora. Então, vamos. Muito bem. Hoje, nós vamos dar uma aprofundada nas questões sociais da Rússia, daquele período, buscando entender quais foram as grandes questões que realmente levaram a um processo de revolução tão violento, tão traumático, né? Em 1917. É claro que a gente já trabalhou desde o início a ideia de uma Rússia sempre distante da Europa no que diz respeito ao desenvolvimento, às mudanças rápidas, à tecnologia. Uma Rússia, uma sociedade rural, numerosa e com uma cultura meio oriental, meio ocidental. Então, esse pêndulo que vai para lá e vai para cá é que vai pesando a influência para um lado e para o outro. Então, quando Mikhail Romanov ele vai criar, vai consolidar essa monarquia russa em 1613, ele já faz isso, ele já é entronizado dentro de um processo de luta contra uma tentativa de dominação da Europa Ocidental. Então, a Polônia que era um país composto com o Ducado da Lituânia, eles se chamavam, inclusive, República das Duas Nações, vai tentar usurpar o trono russo para tentar impor ali um fantoche que, logicamente, traria a Rússia para a cultura ocidental, levando em consideração que a Polônia e a Lituânia eram países católicos romanos. Então, o Romanov consegue resistir a isso, mantém lá a tradição eslava ortodoxa bizantina e toca a sua ascendência até que, durante o século XVII, nós vimos a história de Pedro Grande e Catarina II como os artífices da tentativa de europeizar, né, inventando aí a palavra, a cultura russa. Primeiro, o Pedro Grande, trazendo a modernidade da época em que o protagonismo estava nas mãos da Holanda, e depois Catarina II, trazendo a cultura francesa através do seu encanto pelo iluminismo, pelos teóricos iluministas, tanto que ela se correspondia com Voltaire, queria que o Denis Diderot fosse tutor do neto dela, que vem a ser mais tarde Alexandre I, né, da Rússia, e nós temos aí a história de uma Rússia que, através dos seus monarcas, vai buscar a modernidade europeia, lutando contra a resistência da própria nobreza e da própria igreja. A gente vê direitinho que todo o processo de modernidade da Rússia passa pela monarquia, passa pela vontade do czar. Pois bem, o que vai acontecer com essa Rússia? Bom, essa Rússia vai viver debaixo dessa autocracia até 1917. E a aula de hoje vai justamente trabalhar o pêndulo entre o velho e o novo, com essa aristocracia aí vivendo o papel principal do nosso capítulo. Então, esse retratinho aí vai mostrar exatamente o que eu quero dizer. Isso aí foi 1906, a figura central ali, bem posuda, é Nicolau II, aqui, ó, Nicolau II, a imperatriz, né? Nicolau e a imperatriz, aqui o clero, à direita, os aristocratas da corte, os altos nobres, altas patentes militares, grãos-duques, condes, barões, e aqui o alto clero da ortodoxia católica bizantina. Então, a gente tem esse quadro aqui representando essa minoria aristocrática fundiária e que era resistente, refratária a qualquer tipo de reforma. E no lado esquerdo, que vocês estão vendo aqui, ó, uma certa minoria,
a gente já nota que não tem a pompa do lado direito, né? Nós vamos ver um número pequeno de militares, um grande número de pessoas de terno que vão representar os setores mais urbanos, os setores mais modernos, isso já em 1906. Aí vocês vão virar para o professor e dizer o seguinte: ora, professor, então, Nicolau II, como toda reforma vinha da cabeça do czar, o Nicolau II vai estar respondendo aí exatamente por essa necessidade. Se os dois grupos estão juntos aí, isso aí deve ter uma relação. Perfeito. Avaliação perfeita. Só que isso aí não foi uma iniciativa de Nicolau II. Esse ano já é o ano de 1906 e Nicolau II foi praticamente emparedado. O que aconteceu foi que, em 1905, ele vai participar de um conflito internacional contra o Japão. Como nós vimos na aula anterior e vamos ver na aula de hoje, todo czar vai ter sua encrenca. Todo czar vai participar de um movimento bélico. É a tradição russa, sempre se expandindo, sempre arranjando suas encrencas territoriais, e o Nicolau II vai arranjar uma encrenca com o Japão. A diferença para os outros é que ele sofre uma derrota vergonhosa. A Rússia é massacrada pelo Japão, perde a sua marinha e o retorno disso vai ser exatamente uma brutal de uma revolta em 1905, que leva o país ao caos e quase que o Nicolau II é derrubado. Então, para conceder para os nobres, Nicolau II convoca a Duma, que é isso aí que vocês estão vendo, a Assembleia Nacional Russa. A Assembleia Nacional essa que vai tentar implantar as reformas que a Rússia precisa. Mas é claro que não vai acontecer. Nicolau II vai conseguir manobrar essa iniciativa e, com o início da Primeira Guerra Mundial, ele fecha a Duma e volta a governar de forma autocrática dentro do modelo tradicional da Rússia conservadora. Pois bem, mas o que eles temiam? O que essa Rússia temia para rejeitar tanto, para ser tão refratária, tão retrógrada com relação às reformas? Ela temia exatamente o novo, que é representado por esse grupo que quer mudanças, que quer participação política, que quer uma Assembleia Nacional, um poder legislativo e uma Constituição. Então, a característica desse momento vai ser a luta de reformadores que não reformaram contra reacionários que aprofundavam a inviabilidade de reformar. Isso é uma xerox antiga, vestida com pompa, daquilo que nós chamamos hoje no Brasil de Congresso Nacional. Os reformadores que não reformam contra aqueles que querem sempre inviabilizar qualquer forma de mudança no país. Agora, na Rússia, a situação era mais complicada, né? O que esses caras temiam para evitar tanto as reformas? Eles temiam isso aí que vocês estão vendo. E isso aí vai acontecer lá no finalzinho do governo de Catarina II, precisamente nos 4 últimos anos do governo de Catarina II. Em 1789, a Bastilha, que é essa cena aí fantástica, né, da arte plástica francesa do momento, a Bastilha é tomada pela população raivosa, ligada a setores do exército e trabalhadores urbanos, burgueses, o pessoal da rua, chamado sans-culottes, né, os sem-colete, ou, aliás, os sem-culotte, né, aqueles que não usavam aquela calça de militaria, eram os pobres, e eles vão derrubar a Bastilha depois da resistência imensa da aristocracia francesa em promover reformas. Olha o que nós estamos vendo com a Rússia. Nós estamos vendo uma Rússia que quer evitar reformas. Estamos vendo que a Rússia não aprendeu com a França. A França resistiu às reformas, a radicalização tomou conta do país, o rei tentou fugir para se unir aos seus aliados, invadir a França e tentar acabar com a Revolução, foi preso, condenado e guilhotinado. Isso é que vai fazer a aristocracia russa tremer.
Isso que vai fazer a Catarina II, no meio das suas tentativas reformistas, no meio daqueles devaneios de promover reformas da servidão, reformas educacionais, reformas da moda, da cultura, da literatura, da arte, ela vai frear o carro das mudanças e vai se voltar agora para uma posição conservadora, porque o risco de perder o pescoço é muito grande. E quais são os medos? Quais são os medos dessa aristocracia russa? Primeiro, a substituição da sua autocracia absolutista pela primazia do espírito das leis. O que é isso? O poder legislativo, executivo e o judiciário. Aquilo que Montesquieu colabora para que se colocasse em exercício logo na saída, né, da Revolução Francesa, logo na entrada dos revolucionários no poder. O que a aristocracia russa mais temia era o segundo ponto, era o rompimento dos laços feudais, que era exatamente as relações de servidão. As relações de servidão em que nós vamos retratar com segurança aqui, e que quando a gente fala servo, a gente associa sempre ao pobre. Servo era aquele camponês pobre. Não, esse camponês pobre era o servo de gleba, era o servo do aristocrata, era o servo do senhor. Mas o senhor era servo do rei. Então, era uma sociedade consanguínea, era uma sociedade regida pela relação consanguínea. Você não era, você não se transformava, você não mudava, você nascia. Ou nascia plebeu, ou nascia nobre. Então, não tinha como você se transformar em nobre, não tinha como você deixar de ser nobre e virar plebeu. Essa chance só aconteceu lá próximo à Revolução Francesa, com a aristocracia falida, e a aristocracia passou a vender seus títulos de nobreza. Mas, até então, isso era inviável. Nos 2000 anos de existência da França aristocrática, isso não aconteceu. Nos 1000 anos de existência da Rússia aristocrática, isso não aconteceu. Então, a aristocracia nascia aristocracia e morria aristocracia. O servo nascia servo e morria servo. Com uma vantagem para o servo, que é que vocês podem achar que ser servo vamos dizer, pode existir algum tipo de vantagem nisso. Mas os servos, por exemplo, quando nasciam servos, eles tinham direito à terra do Senhor, e serem protegidos na terra do Senhor. Em troca, eles produziam para o Senhor. Então, eles trabalhavam dias para eles e dias para o Senhor. Normalmente, a exploração era o número de dias que eles dividiam para eles e para o Senhor. Na Rússia, não era muito diferente. Então, essas sociedades aristocráticas e rurais, elas têm essa característica do camponês vai herdar esse título de camponês. A sua família pode eternamente viver naquela terra. Era um direito conquistado. Mas não tinha liberdade política, não tinha liberdade de viver, não tinha como mudar de trabalho. Ele era obrigado a ficar na gleba. E a economia, né, que na Revolução Francesa eles conseguem romper com uma economia aristocrática, intervencionista, cujo monopólio do comércio controlado pelo Estado era a marca registrada. E vamos ver nascer uma economia voltada para aquilo que nós chamamos economia de mercado, né? Uma economia voltada para a livre produção e a livre circulação de mercadorias. Pois bem, e dentro dessa avalanche revolucionária, dentro desse processo, né, que parecia uma onda incontrolável, que varreu a França, e que o ato de cortar a cabeça do rei em público levou à invasão da França por todas as potências que apoiavam Luís XVI, e os franceses vão ser obrigados a fazer uma guerra, daí nasce a Marselhesa, o hino, né? O hino mais sangrento dos hinos nacionais que nós conhecemos, e ele é sangrento porque a França virou uma verdadeira churrascaria rodízio, era um banho de sangue. Eles tentaram invadir a França e o exército francês vai colocar essas potências para fora, inclusive a própria Rússia, que foi lá ajudar. De forma mórdica, mas foi ajudar. Agora,
Bom, o som está ruim aqui, não, né? Não, pode seguir, Ah, está Marlon. todo mundo ouvindo, né? Bom, ótimo. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer com essa avalanche? O que a Rússia vai esperar? Qual é a perspectiva dela diante dessa avalanche revolucionária, né? A Rússia vai encarar essa avalanche revolucionária com esse cidadão aí. Pela roupinha, você já consegue identificar que ele é um tiquinho mais moderno do que a usual vestimenta carrancuda dos czares russos. Ele não parece um general francês? Esse é Alexandre I, neto de Catarina II, filho de Paulo I, é o filho mais velho. Paulo I é assassinado em 1800 exatamente. Paulo I vai sofrer a primeira leva da Revolução Francesa, aquela influência violenta, e o Alexandre vai herdar o trono. Alexandre foi criado como a avó queria. Ela queria que o Denis Diderot, o enciclopedista, né, iluminista, ele fosse tutor de Alexandre. Só que Diderot era esperto e tinha a cabeça no lugar e estava vivendo aí o momento da Revolução. E ele sabia que um emprego desse era um risco para o seu pescoço. Então, assumiu no lugar dele Frédéric César de Laharpe, que vai ser um teórico suíço que, convidado pela monarquia russa, vai ser o tutor de Alexandre I. E Alexandre I é educado nas letras do iluminismo. Vai ser educado dentro da cultura revolucionária. E vai ser dirigente do país mais atrasado da Europa. Quer dizer, a Rússia era um poço de contradição. Um poço de contradição. Um país que 97% da população estava no campo. Esse campo regido por unidades aldeãs, unidades camponesas, que nós chamamos de Mir. Vocês já ouviram falar nesse nome Mir? Não ouviram? Mir era o nome de uma nave russa durante a corrida espacial, que foi em homenagem a essa unidade camponesa, chamada Mir. Como é que ela funcionava? Eram várias famílias que viviam numa aldeia e trabalhavam a terra do nobre. Só que quem controlava a produção, instrumentos, animais, eram os camponeses. Eles precisavam, para isso, se organizar. Então, eles se organizavam, de certa forma, livremente. Mas eles ficavam ali, vivendo naquela terra, dentro daquelas regras senhoriais. Não tinham liberdade individual, não tinham liberdade de ir e vir. Então, essa unidade chamada Mir sempre foi a base do trabalho camponês russo. Deviam satisfação ao nobre responsável pela gleba. E essas famílias viviam amontoadas. Geralmente eram famílias que viviam num cômodo só, e naquela tradição distante da civilização, distante do requinte da educação, distante de toda forma de lapidação, eles cometiam coisas absurdas. Misturavam a religião ortodoxa com o misticismo da tradição histórica, então, cheios de curandeirismos e aquelas coisas absurdas da medicina popular, mas que era uma medicina que tinha umas características absolutamente anti-higiênicas. Para vocês terem ideia, para resumir, eles tinham como tradição todos comerem juntos na mesa, no mesmo prato, com a mesma colher. Então, vocês imaginem, né, uma unidade dessas, uma família dessas, onde o cara tinha, em média, 10 filhos, e vivia numa casa onde os filhos casavam e a família morava ali também. Então, vamos chegar a 20, 25 pessoas por unidade familiar, e essas pessoas todas comiam na mesma tigela, com a mesma colher. Então, isso mostra o distanciamento do refino de São Petersburgo da Mir mais próxima na zona rural. Era um distanciamento alucinado. Era uma sociedade completamente quase neandertal por uma sociedade europeia. Esse choque era o que traduzia essa Rússia atrasada. Pois bem, Alexandre I vai viver esse momento exatamente da Revolução Francesa. E o que vai acontecer com Alexandre? Ele vai viver entre a cruz e a caldeirinha. Ele vai viver entre o seu pensamento revolucionário
e as necessidades de ser czar da Rússia. O Napoleão vai facilitar a vida dele, porque o Napoleão, naquele processo de expansão, espalhando a revolução por toda a Europa, enlouquecendo os monarcas absolutistas europeus, Napoleão decide mudar o regime da Polônia. E olhem só o títulozinho do nosso czar aí no rodapé da sua fotografia: Imperador e autocrata de todas as Rússias, rei da Polônia e grão-duque da Finlândia. Então fica claro que a Polônia era um reino pertencente ao império de todas as Rússias. E Napoleão e Alexandre I vai ficar uma arara com Napoleão, porque Napoleão toma a Polônia, derruba o seu poder na Polônia e implanta na Polônia um regime revolucionário. Alexandre I, com isso, se volta contra Napoleão, adere às potências que são contra a expansão napoleônica, e ele adere ao bloqueio continental e decide declarar guerra a Napoleão Bonaparte. Napoleão, então, com isso, o que ele faz? Invade a Rússia. Napoleão invade a Rússia em 1812, quando ele depara com a primeira surpresa que Deus, que gosta de nos confundir, Deus gosta de provocar o ser humano, e deu a Alexandre I o título do primeiro homem na Europa que venceu militarmente Napoleão Bonaparte. Imaginem que seria mais ou menos o Haiti com o time do Madureira ganhando uma Copa do Mundo. Era mais ou menos isso. Alexandre I governava um país cujo exército lutava como um exército do século XVII em pleno século XIX. Era uma estrutura atrasada de praticamente 200 anos. Nada se modernizou depois de Catarina. E ele vai lutar com esse exército contra Napoleão e vai vencer Napoleão. Se tornou o herói da Europa, o homem que venceu o monstro. Então, quando ele vence Napoleão e se intromete direto na luta contra a Revolução Francesa em território europeu, ele vai participar de tudo que acontece na Europa em função disso. Ele vai desfilar na França, ele vai desfilar em Londres e vai fazer parte exatamente das consequências que Napoleão criou com a sua expansão. E quais foram essas? Napoleão Bonaparte fez isso com a Europa. Ele transformou a Europa no Império Francês. Então, vocês olhando aí no mapa direitinho, toda a parte clara foi tomada por Napoleão. Toda a parte verde é de inimigos de Napoleão. Então, fica claro que Napoleão fez uma bagunça com o território europeu, uma bagunça com as fronteiras. Napoleão desordenou a Europa. Não é? No momento em que você agora promoveu uma reação à Revolução Napoleônica e abateu o Putin da época, o homem mais poderoso e militarmente inquebrantável, o que nós vamos fazer dessa Europa? Como é que nós vamos lidar com essa situação? Fica a interrogação. Eu até coloquei aqui as perguntas de uma forma bem organizada, né? Quem governa a Europa agora? Como ficam os limites territoriais? Olha só as coisas importantes que nós temos que ver depois que Napoleão é derrotado. E como evitar novos Napoleões? Né? Para isso, a turma na Europa decidiu fazer um congresso. Agora, olhem só que interessante. Olhem só que interessante. Nós saímos da Rússia, vimos lá a sociedade aristocrata russa, vimos lá a posição de Nicolau II no futuro com relação a como lidar com esses autocratas, esses retrógrados que fazem parte da sua corte, e fomos buscar a razão pela qual o Nicolau II estava encurralado lá naquele slide, né, da fundação da Duma. Napoleão Bonaparte vai mostrar por quê. Por quê? Ele vai fazer uma bagunça com a Europa, em que ele implanta a revolução na Europa e praticamente destrói as fronteiras e abala os altares dos países aristocráticos. E o que esses países vão ter que fazer? Rearrumar a Europa. E como é que você rearruma a Europa? Se reunindo numa sala com representantes de cada país, pegando um mapa
refazendo o mapa europeu, restabelecendo a ordem que foi derrubada e procurando um meio de não permitir que o Napoleão surgisse disso aí. Tá certo? Então, nós vamos criar uma instituição que vai ser capaz de resolver esse problema. Né? O Império Napoleônico, em 1812, tinha essa forma, em 1814 ele é derrubado, e em 1815 nós vamos ver isso aí. Esse retratinho em preto e branco com os principais ministros das Relações Exteriores da Europa, dos vários países europeus, reunidos no famoso Congresso de Viena. O primeiro congresso que reuniu as potências europeias para tratar da reorganização da Europa depois do caos. Então, foi a primeira vez que a Europa vai experimentar uma tentativa de União Europeia. Olha o embriãozinho da União Europeia. Vamos nos reunir para promover a paz. Então, quem vão ser, quem vai ficar responsável por conduzir esse processo? O imperador da Áustria, representado pelo seu primeiro-ministro, o herói continental, Alexandre I, imperador da Rússia, e o representante do perdedor. Quem perdeu? Quem foi o derrotado nessa história? O francês. Né? Então, três figuras vão despontar. Esse primeiro à esquerda. Quem é esse cidadão aí? Vocês conseguem identificar quem é esse cidadão? Primeira palavra veio na cabeça. Quem é? Napoleão, não é? Não é a carinha de Napoleão? Mas não é. Esse aí é Alexandre I. Alexandre I da Rússia. Aí vocês vão dizer, mas ora, ele lá, vestido de quase vascaíno, olha lá, né? Quase vascaíno. É a última moda europeia, ser Napoleão. Eu brinquei com o uniforme dele quando apresentei ele a vocês. Era o uniforme francês, era o uniforme do melhor exército do mundo. E ele vai se vestir como o melhor exército do mundo, de se vestir de Napoleão. Então, Alexandre I vai ser uma das figuras proeminentes nesse Congresso de Viena. O segundo, Metternich, primeiro-ministro da Áustria, anfitrião. E o terceiro, a maior figura diplomática de todos os tempos, Maurice Talleyrand. Maurice Talleyrand era ministro das Relações Exteriores da França. Esse fazia duas coisas que ninguém faz. Dava nó em pingo d'água e consertava relógio de pulso com luva de boxe. Ele conseguia fazer isso. Como ele conseguia fazer isso? Olha, para vocês terem ideia. Quando Luís XVI começou a enfrentar as suas dificuldades com relação à Revolução, quem foi o ministro que vai tentar apaziguar os ânimos dos inimigos da França, os inimigos da Revolução, né, contra a França? O ministro das Relações Exteriores de Luís XVI, Talleyrand. Luís XVI é guilhotinado, surge um novo governo e a França é invadida. Guerra. Precisamos do melhor diplomata francês para resolver a guerra. Então, o governo revolucionário vai buscar quem? Talleyrand. Talleyrand vai ser ministro das Relações Exteriores de Robespierre, líder da Revolução Jacobina, governante da França durante a expansão revolucionária, cujo comando militar já estava nas mãos de Napoleão Bonaparte. Robespierre é derrubado, guilhotinado pelos seus próprios companheiros e vai emergir daí a figura icônica de Napoleão Bonaparte. Napoleão vai passar a ser o grande herói nacional, aquele que vai conduzir a França ao desenvolvimento, o grande líder e motor da revolução, das mudanças, vai pôr fim à sociedade feudal, vai aniquilar a nobreza europeia e vai expandir, universalizar a Revolução Francesa para todo o território europeu. Quem será ministro das Relações Exteriores de Napoleão, que vai derrubar governos, que vai modificar o quadro político europeu, mas não pode trocar todos os governos, não pode retirar todos os governantes. Quem vai negociar e vai conseguir um contrapeso entre o radicalismo e o conservadorismo para preservar parte dessa Europa?
o ministro das Relações Exteriores da França de Napoleão. Quem seria? Talleyrand. E Talleyrand, na hora que Napoleão faz a bagunça e praticamente arrasa e desconfigura a Europa, quem vai ser o ministro das Relações Exteriores para tentar salvar a pele da França? Talleyrand. Podia dizer que Talleyrand devia andar pelo menos com um tonel de chope de vaselina para lá e para cá, porque esse cara conseguia convencer qualquer um. Foi o maior gênio da diplomacia mundial. Estudante vamos dizer, profissional de relações exteriores, não sabe relações exteriores se não estudar Talleyrand. Esse cara era brilhante. O que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu convencer esse Congresso aí de que a França não podia ser a única a pagar o pato dessa bagunça que Napoleão promoveu. Então, ele conseguiu convencer esses retrógrados, esses regressistas que queriam restaurar o antigo regime, ele conseguiu convencê-los de restaurar o antigo regime, restabelecer a ordem anterior, mas buscar um meio de preservar a paz e o equilíbrio entre os europeus. Então, ele vai ser aquele que vai sugerir os princípios do Congresso de Viena: o princípio da legitimidade, o princípio da restauração e o princípio do equilíbrio. Vejam só, estamos tratando das questões internacionais que vão cair no colo da Rússia. Então, nós temos que entender o que foi a União Europeia, o que foi a criação da OTAN. Opa, eu acho que eu dei uma escorregada aqui. Será que eu dei uma escorregada? Vamos ver se eu dei uma escorregada? Vou repetir. Nós vamos ver como é que vai ser criado o Congresso de Viena, que vai ser o meio de união desses europeus para voltar a estabelecer suas fronteiras, voltar e restaurar a ordem absolutista e equilibrar a Europa em termos de poder para a manutenção da paz. Para restabelecer as fronteiras, é só trazer um mapa e uma régua. Para restaurar a ordem absolutista, embora a gente vá encontrar resistência, basta pegar os herdeiros e colocar nos tronos. E agora, como é que nós vamos fazer para estabelecer uma paz duradoura? Vamos ter que ter um bloco militar sugerido pelo Alexandre I e pelo Metternich para evitar novas revoluções. Então, nós vamos criar um exército multinacional. Esse é o avô de quem? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Foi o primeiro embrião de unidade militar multinacional produzido no mundo. O Congresso de Viena foi a primeira articulação de países constituídos, com regimes estabelecidos, com regras, leis próprias, a se unirem em prol de um acordo internacional. Então, por isso que nós estamos vendo aí o embrião daquilo que no futuro será a Liga das Nações, a ONU, a União Europeia. O que será a OTAN, o Pacto de Varsóvia e as novas formas que nós estamos encontrando hoje, de forma traumática, mas que vão aparecer no mundo para solucionar os problemas da globalização e das relações modernas que o mundo está tendo com as novas potências mundiais, a Rússia, a China e os Estados Unidos. Então, o Congresso de Viena foi aí, né, o precursor de tudo isso. Pois bem, Congresso de Viena estabelecido, nós vamos ter uma onda agora contra-revolucionária. Nós vamos ter um regresso, né? Se nós pegamos a aula lá desde o início e trouxemos até aqui, nós estamos vendo que a revolução está avançando. Mas até 1820 foi revolução, né? Aliás, até 1815 foi revolução. De 1815 até 1820 vai ser restauração. Então, nós vamos tentar restaurar o que existia antes. Bem, aí vem a pergunta do professor. Eu trago vocês todas para a aula agora e vocês vão me responder. Vai dar certo? Eles vão conseguir restaurar o absolutismo, aquela relação feudal, aquela relação aristocrática? Vão colocar os servos de novo na gleba? Eles vão conseguir fazer isso na França depois da Revolução?
Vão conseguir fazer isso nos vizinhos, que Napoleão já tinha mudado tudo? Vamos ver o que vai acontecer. Vão criar a Santa Aliança, o Exército Multinacional. Essa Santa Aliança vai atuar imediatamente. Por quê? Porque a própria Europa vai revidar. A própria Europa vai reagir a essa política de restauração. Um exemplo que nós temos na história do Brasil. Ora, Dom João VI não veio para o Brasil? Não veio? Não trouxe a monarquia portuguesa para o Brasil? Por que ele trouxe a monarquia portuguesa para o Brasil? Porque Napoleão Bonaparte invadiu a Europa inteira. Então, ele traz a monarquia para o Brasil e o Brasil vira a monarquia, vira a sede da monarquia. Não era nem independente, nem colônia. Ele era a própria monarquia. Foi o primeiro país do mundo que deixou de ser colônia, né? Deixou de ser independente para ser a própria monarquia. Essa mágica só podia acontecer por aqui. E o Dom João VI, quando o Congresso de Viena acontece, ele vai obedecer o que a Europa vai determinar. João, volte para Portugal, porque o absolutismo voltou. Nossos poderes foram restaurados. Só que o Dom João VI, de burro, não tinha nada, porque Dom João VI foi o único monarca europeu que conseguiu enganar Napoleão Bonaparte. Único de todos eles. Nem Alexandre I, que venceu Napoleão, conseguiu enganar Napoleão. O único que conseguiu passar a perna do Napoleão foi Dom João VI, que trouxe Portugal para o Brasil e deixou para Napoleão Bonaparte só os portugueses. O resto ele trouxe para cá. Toda a riqueza, toda a igreja, todos os livros, toda a cultura, toda a tecnologia, marinha, exército, tudo para o Brasil. E deixou só os portugueses para Napoleão. E, ficando aqui, recebeu ordem de voltar. Escolado na política europeia, o que Dom João fez? Não vou. Não vou. Mas aí as cortes portuguesas decidiram, não, você vai que nós fizemos uma revolução aqui, você vai ter que voltar. O que ele fez? Deixou o filho. Deixou Dom Pedro. Quando ele volta e deixa Dom Pedro, o que acontece lá na decoreba da nossa história do Brasil? Foi montada uma esquadra portuguesa chamada Jornada dos Vassalos, que partiu de Portugal para trazer à força Dom Pedro I no Brasil. O que Dom Pedro fez? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não é verdade? Organizou um exército brasileiro com mercenários ingleses, coisa que não é novidade na Ucrânia. Aqui nós já passamos por isso, e nós vamos colocar essa Santa Aliança representada pela Jornada dos Vassalos para fora. Então, esse é o exemplo clássico de que não foi só a Europa que não conseguiu resistir à Revolução. Nós também não. Nós acabamos embarcando na Revolução. Nós colocamos o absolutismo para fora. Nós devolvemos a Jornada dos Vassalos, que foi a expressão da Santa Aliança contra nós, para a Europa. Da mesma forma que, na Europa, os europeus vão resistir às determinações do Congresso de Viena e da Santa Aliança. Mas Nicolau I, irmão de Alexandre I, vai assumir o trono da Rússia no meio do processo de tentativa de derrubar o Congresso de Viena e as suas determinações. Nicolau I vai endurecer mais ainda o processo político russo. Ele, como irmão mais novo de Alexandre I, ele vai combater ferozmente o liberalismo e vai tentar resistir de todas as formas às mudanças que a sociedade está exigindo diante desse quadro revolucionário. Então, ele, para preservar a autocracia, o nacionalismo e a ortodoxia, ele vai fazer tudo para evitar que o liberalismo alcance as terras da Rússia. Ele também é coroado como imperador e autocrata de todas as Rússias e rei da Polônia e grão-duque da Finlândia. Então, a Rússia continuava com a sua visão de império, de grande estrutura territorial, e mantendo a sua ordem sem mudanças. Mas o mundo não era a Rússia. O mundo era isso aí que nós estamos vendo. O mundo era isso aí que nós estamos vendo. A revolução não para. As mudanças não param.
Se você tem que reagir às mudanças, é melhor reagir por dentro das mudanças, porque tentar evitar vai ser muito mais difícil. Principalmente porque as mudanças não se deram especificamente por determinação dos monarcas. As mudanças foram um processo econômico e social extremamente complexo. As mudanças tiveram como uma grande protagonista a famosa indústria, o famoso movimento intelectual que criou a economia, ou criou não, mas que identificou e preferiu a economia de mercado, romper todas as barreiras e limitações que impediam o livre comércio e a livre produção. Então, aquela burguesia, aquela classe média, aqueles setores urbanos clamavam pela mudança. E essa fotografia aí é a fotografia da Revolução de 1848 na França. Essa fotografia chama-se Lamartine reage contra a bandeira vermelha. Então, Lamartine é aquele cidadão de braço levantado. Esse aqui, ó, esse é o Lamartine. E ele reage contra a bandeira vermelha, essa aqui e essa aqui. Essas duas bandeiras. Por quê? Na verdade, era uma revolução que tinha um caráter nacional, capitalista e já negava as pretensões socialistas, que os socialistas surgiram nessa época. Então, enquanto a França já lutava para consolidar o seu Estado de Direito, já tentando eliminar as tentativas de golpes socialistas, a Rússia ainda tentava evitar a Revolução Liberal. E a Europa foi varrida por ondas revolucionárias em 1820, 1830 e 1848. E qual será o impacto dessas revoltas na Rússia? Vamos ver. Primeiro, aquele cidadão que nós vimos lá, Nicolau I, no primeiro dia de mandato dele, ele recebe de presente esse movimento aqui, ó, os dezembristas. Primeiro dia de mandato. Quem foram esses? Foram aqueles nobres russos que lutaram contra Napoleão. Foram aqueles militares que, a partir de Alexandre I, começaram a visitar a Europa, que nem vocês querem visitar a Rússia, eu também quero visitar antes que ela acabe, né? Porque a gente não sabe o que o Putin vai fazer com ela, mas o Nicolau I ele vai representar uma época em que esses nobres, vitoriosos contra Napoleão, foram morar em Paris, foram viver na França. Então, eles tinham suas fazendas na Rússia, participavam da vida política da Rússia, mas passavam meses na Europa Ocidental, se aculturando, aprendendo, vendo as novidades. Então, em 1825, quando parte desses nobres observam os atrasos, né, cometidos pelos monarcas russos, vão tentar uma mudança pela própria elite. Esse movimento dezembrista foi um movimento aristocrático, que vai tentar derrubar o Nicolau I. Todos vão ser presos e vão passar férias na Sibéria. Em 1830 foi a vez da Polônia. Olha lá, a velha Polônia que Napoleão tinha visitado. Deixou a semente revolucionária plantada e ocorre em 1830 o Levante de Novembro, tentativa de tornar a Polônia independente da Rússia. Qual é o sentimento que nós estamos vendo nascer aqui nessa Polônia, gente? Qual é o sentimento que está nascendo nessa Polônia? Olha aqui, ó. Querer se libertar da Rússia, o sentimento nacional. Isso vai acontecer na Polônia, na Bielorrússia, na Ucrânia, na Geórgia, em todas aqueles reinados criados e sustentados pela Rússia, onde os czares russos obrigavam a falar russo, as escolas tinham que ser dentro da linguagem russa e a Igreja Ortodoxa tomava conta da ideologia. Nesse mesmo tempo, na Europa, os socialistas, olha o termo, primavera dos povos, primavera dos pobres, primavera do proletariado, primavera do camponês, primavera, florescer dos interesses, florescer das ideias, florescer de uma nova cultura. Quem é a figura que nasce e vai começar a tocar esses movimentos na Europa? Um menino chamado Karl Marx, um cidadão inconformado, deve ter nascido com muita raiva, porque ele só soube fazer revolução em toda a sua história.
Fazia muito bem, não ganhou uma, mas pelo menos lançou um embrião que nós vamos ver nas nossas tarefas aí dentro do estudo da Rússia, que ele vai ser o grande vitorioso desse processo no que diz respeito à monarquia russa. Pois bem, em 1853, a Rússia, para tentar levantar sua moral diante de tanta crise, vai tentar impedir que o Império Otomano controle a navegação no Mar Negro e, para isso, eles vão montar uma base que já existia na Crimeia, na cidade de Sebastopol, e vão, através de Odessa e Sebastopol, duas cidades ucranianas que hoje estão no epicentro do conflito desencadeado por Mikhail Putin, e essa Crimeia vai ser palco da guerra entre russos e o Império Otomano, dentro de uma visão nacionalista. O Império Otomano quer impedir, de todas as formas, a expansão da Rússia para os seus territórios. Qual é a surpresa disso aí? É que França e Inglaterra vão apoiar o Império Otomano contra a Rússia. Então, fica claro que agora a Rússia se envolve cada vez mais com seus problemas, cada vez mais se limita dentro das suas condições, e ela vai acabar se distanciando novamente da Europa no que diz respeito à influência modernizadora europeia. Tudo bem até aí? Estou correndo demais? Está dando para entender o encadeamento aí do processo? Né? Revolução versus restauração. Revolução que simboliza o novo contra a autocracia que representa o velho. Né? E vai ser nesse momento aí que nós vamos ver, em 1848, o nascimento dos nacionalismos. No plano europeu, a figura mais importante desse momento aí vai ser a futura Alemanha. A Prússia, que era um dos principais, um dos principais núcleos, né, da cultura e da nacionalidade alemã, a Prússia era um país que estava se tornando industrial, tinha uma bela de uma estrutura industrial de ponta, mas não tinha território para fazer frente à Rússia. Então, os prussianos começam a tentar convencer aos outros ducados alemães, aos outros condados alemães, a se unirem à Prússia em prol de uma unidade capaz de fazer frente à Rússia. Primeiro, eles montam uma unidade econômica. Isso aí eu estou contando mais para ilustrar, não é para guardar, não. Tá? Essa unidade econômica que eles criam vai se chamar Zollverein, que era uma liga aduaneira, um acordo de impostos mais baratos para os alemães contra impostos mais caros para ingleses e franceses. Essa audácia da Prússia vai criar um constrangimento enorme com os franceses. Os franceses não vão admitir. Mas o que nós estamos vendo nascer aí entre esses germânicos? Um sentimento nacional. E esse sentimento nacional veio por causa da indústria. Esse sentimento nacional veio por causa dos rompimentos dos laços feudais. Os caras vão começar a perder aquele núcleozinho camponês separado, distante, e eles vão começar a se integrar à economia de troca, de produção de produtos mais elaborados, do arado mais moderno, dos utensílios mais modernos para você utilizar na agricultura, adubo, tecnologia, máquinas que vão integrar o campo à cidade através das relações que Karl Marx chamava de capitalistas. Então, isso nos dá o verdadeiro sentido dessa revolução. Ao mesmo tempo que o capitalismo se impõe revolucionariamente, ele vai trazer o nacionalismo como mais um tempero para as suas realizações. E esse tempero vai cair em cheio sobre a Alemanha, futura Alemanha. Por enquanto, eram só agrupamentos germânicos. E a Itália, no centro da Europa, fazendo exatamente uma barreira entre a Europa ocidental, francesa, inglesa, espanhola e portuguesa, e a Europa oriental, polonesa, húngara, austro-húngara e russa. Estamos vendo já se delinear aí uma nova Europa.
E a Rússia se aprofundando nos seus problemas. Agora, nós temos a servidão na Rússia incontrolável, a servidão na Rússia cada vez mais paupérrima, a servidão não atendendo economicamente às necessidades da modernidade russa, a Rússia se vendo agora compradora de produtos industriais, se endividando, tendo que trocar seus produtos primários numa produção arcaica, lenta, uma economia lenta, uma economia que não se traduzia em velocidade, progresso, não ia para frente, não ia para o futuro, para sustentar uma autocracia absolutamente atrasada. A elite russa era uma cunha no seu desenvolvimento. Olha a palavra que eu usei. Olha a palavra que eu usei. Até nos identifica com essa Rússia. Era uma cunha no desenvolvimento. Cunha é um nome que também nós trazemos no Brasil como característica de impedir desenvolvimento, né? Só que aqui pela corrupção, lá pelo atraso mesmo. Então, essa Rússia agora precisa de mudança. E os maiores problemas na Rússia estão ligados às nacionalidades, à tentativa dos dependentes da Rússia não quererem mais ver a cara do nacionalismo russo, e os camponeses. São os dois principais problemas que a Rússia vai enfrentar. E vai cair no colo de quem? Alexandre II. Aí vocês vão dizer, professor, por que ele está em preto e branco? Porque foi triste a história dele, e eu já faço uma homenagem póstuma ao Alexandre II e já ponho ele de luto. Já ponho de luto. Alexandre II vai ser como os outros, imperador autocrata de todas as Rússias, rei da Polônia e grão-duque da Finlândia. Então, vai ser a figura que vai trazer essa Rússia atrasada para um caminho libertador. Tanto que ele recebeu a alcunha, olha a palavra cunha nos perseguindo, a alcunha de O Libertador. Alexandre II, ele vai ser o primeiro monarca russo a entender realmente a necessidade da reforma. Por quê? Alguns dados eu tenho que passar para vocês, senão vocês vão dizer que ele simplesmente ele era mágico. Mas ele não era mágico. Vou passar esses dados, né? Em 1861, como está aqui no nosso quadrinho, nosso quadro negro, que hoje a aula foi com quadro negro, né? Olha que nós estamos fazendo como a Rússia, tá vendo? Nós usamos a tecnologia e, ao mesmo tempo, nós estamos com o pé lá no passado, escrevendo no giz, né? Então, utilizando aqui o nosso quadro negro, uma letra muito bonita, né, no meu giz aqui, nós vamos ver essa data. Essa data foi a data em que Alexandre II vai promover a reforma emancipadora da servidão. Aquilo que Catarina não fez, aquilo que Alexandre I não fez, aquilo que Nicolau jamais faria, Alexandre II vai fazer. Por isso que ele era chamado do libertador. E qual era a ideia dessa reforma emancipadora? Trazer a MIR, aquela unidade aldeã, para ser a administradora da libertação dos servos. Alexandre II queria libertar os servos. A razão era muito simples. Olhem só, entre 1826 e 1834, nós tivemos 48 revoltas camponesas na Rússia. Entre 1835 e 1844, nós vamos ter 216 revoltas camponesas na Rússia. Pulamos de 48 para 216. De 1845 a 1854, a derrota na Guerra da Crimeia, nós vamos ter 348 revoltas camponesas na Rússia. 348. E de 1865 até 1861, essa datinha que está aqui no quadro, que foi a data da reforma emancipadora, nós vamos ter 474, quase 500 revoltas camponesas na Rússia. Revoltas devastadoras. Isso quer dizer 1.086 revoltas na Rússia até a data que ele vai promover a reforma. Entenderam por que ele teve que fazer essa reforma? Além disso, nós temos uma outra gravidade.
Eu disse a vocês que a população da Rússia, 97% da população era de sérvios? Pois é, 96 a 97% da população russa era de sérvios, camponeses. Era a população agrária, que em 1815, durante o Congresso de Viena, eles eram 45 milhões. Em 1860, quando ele fez essa reforma aí, o Alexandre II, eram 70 milhões. 70 milhões. E em 1897, quase no final do século XIX, início do século XX, já eram 113 milhões. Era a população do Brasil em 1978. Era a população da Rússia que cresceu assustadoramente. Essa quantidade de boca que tinha que comer. A maior característica da última década do século XIX na Rússia foi a fome. A fome foi a principal característica. E Alexandre II vai promover essa reforma e vai promover a reforma que ninguém gostou. Ninguém gostou. A Prússia, pelo menos, a Prússia fez uma reforma camponesa que, vamos dizer, radicalizou de uma vez só. O monarca russo disse, olha, de hoje em diante, todo servo é livre. Acabou, pronto, acabou, laço feudais. Acabou o laço feudal. Aí o senhor da terra falou, peraí, vai liberar o servo? Vou liberar o servo. Não tem mais servo aqui. Quem é que vai trabalhar? Se vira com ele. Vai lá cantar o cara. Diz como você quer pagar, diz como você quer que ele trabalhe, entre em negócio com ele. E o servo virou para o imperador lá da Prússia e disse, imperador, eu tenho direito à hereditariedade da minha profissão, minha família tem direito, está aqui há 1000 anos com os nossos senhores, há 1000 anos que nós herdamos esse título de camponês, o título de ser servo, o título de ser explorado, e o senhor vai tirar esse benefício nosso? Está parecendo até aposentadoria no Brasil, que você se aposenta e ganha logo um empréstimo consignado, né? Então você vai me tirar a terra? Vou, se vira com o teu patrão, se vira. O que acabou acontecendo? Um acordo, tiveram que resolver. Um precisava comer e o outro precisava vender. Na Rússia, não. Na Rússia, o paternalismo patriarcal, esse guarda-chuva que nós vemos muito bem na nossa terra, nós trouxemos essa tradição maldita de um Estado protetor, de um Estado que quer fazer tudo, o Estado que não permite que você tenha independência para negociar, liberdade para produzir como quiser e bem entender. Não, aqui você tem que fazer com todas as regras que a burocracia, aquilo que a Rússia tinha de pior, que era a burocracia, que a corte fazia parte, que aqui, né, a corte virou isso que nós chamamos de status quo, nós chamamos de um nome muito bonitinho, establishment. O nosso establishment, juízes que ganham 100 mil reais, funcionários públicos que ganham 300 mil reais, empresários acoplados ao Estado que nem crustáceo, né, nas suas corporações, procurando ter a linha branca com imposto melhor, a linha automobilística com imposto melhor, para poder atender as necessidades de emprego. Então, é o Estado deixando de arrecadar para enriquecer empresário e operário rico, enquanto a grande maioria vive do subemprego e da atividade de rua, a chamada atividade informal. Isso era a Rússia do Alexandre II. Então, Alexandre II vai fazer uma reforma em que ele vai tutelar essa emancipação dos servos. O servo vai se tornar livre. De hoje em diante, você vai ser livre. Ótimo. Mas como é que eu vou trabalhar? Trabalho na terra. Opa! Então, a terra vai ser minha? Não. A terra continua sendo do nobre. Só que nós vamos fazer o seguinte. Como ele vai te dar a liberdade para você poder trabalhar na terra dele, você vai ter que pagar. Então, o cara ganha a liberdade e uma dívida. Aí, parece aposentadoria no Brasil. Não é? Você ganha um salário de R$2.000, um aposentado médio e um empréstimo compulsório para
quando tiver essa dificuldadezinha lá de comprar lá, de repente, um remedinho para pressão, alguma coisa assim, né? Então, você vai lá no empréstimo compulsório e depois paga, a perder de vistas com juros baixíssimos. Afinal de contas, a Crefisa é muito bondosa. Aí está o Alexandre II criando a Crefisa, o Banco Rural Russo, para emprestar dinheiro para os nobres, que vão receber em 49 anos esse pagamento dos camponeses, a indenização dos camponeses, para que eles possam reverter isso como saldo, né, da sua emancipação. E, ao mesmo tempo, vão trabalhar na terra. O que eles ganharem com a terra, venderem com a terra, fica para eles. E, assim, alguns nobres vão viver dessas indenizações, mas boa parte desses nobres na terra russa, boa parte deles vai pensar duas vezes. Não, espera aí. Vamos viver da terra, então nós vamos ter que viver com a modernidade. Aí nasce uma nova classe rural russa, que ficou conhecida como kulak, que vão se organizar em assembleias locais. Olha só, você tem a unidade MIR, a unidade camponesa dos servos. Agora você vai ter assembleias locais, que vai se chamar zentivus. Esses zentivus vão ser assembleias locais desses novos proprietários chamados kulaks, que vão ser os proprietários capitalistas das terras russas. Aí nós vamos encontrar algum nível de desenvolvimento. Bom, tratando já dessa questão do campo e da nacionalidade russa, Alexandre II conseguiu promover reformas, conseguiu se tornar popular e conseguiu ter a maior quantidade de inimigos que um governante podia ter. Era inimigo na aristocracia, era inimigo na autocracia, era inimigo comunista na fábrica, era inimigo dono da fábrica, inimigo camponês e inimigo dentro de casa. Todo mundo queria ver Alexandre II explodido e não se fizeram de rogados. Sofreu 4 atentados terroristas. O primeiro, explodir uma bomba no Palácio de Inverno, quando ele não estava na sala que a bomba explodiu. Matou lá umas 40 ou 50 pessoas, se não me engano. Depois sofreu um atentado à arma de fogo, em que ele sozinho correu do atirador em zigue-zague e conseguiu mandar prender o sujeito, e o sujeito, obviamente, foi condenado à morte. Depois sofreu um atentado à bomba, só que os caras tiveram que levar 3 bombas para explodir o Alexandre II. E ele estava na carruagem com o Alexandre Filho e o Nicolau Neto, os 2 futuros czares da Rússia. E o Alexandre consegue ser explodido com a 3ª bomba. Os caras lançaram 3 bombas e só a 3ª conseguiu explodir o Alexandre. Alexandre explodido, novo imperador na Rússia. Mas era a época de novas mudanças europeias. Olha aí, a Alemanha, mais uma vez, promovendo uma balbúrdia na Europa. A Alemanha, com aquele Zollverein que eu falei, passou da etapa econômica para a etapa política. Decidiu se unificar. Na marra. Vou me unificar. A França não gostou, declarou guerra à Prússia. A Prússia fez a guerra contra a França, derrotou a França, entrou com as tropas em Paris, desfilou embaixo do Arco do Triunfo. Segunda vez. Hein? O Alexandre I fez isso na derrota de Napoleão. Agora a Prússia invade a França, esbofeteia a França, e o imperador alemão é coroado no Palácio de Versalhes. Humilhação pior que essa, só Hitler promoveu os franceses. Essa foi a maior humilhação da história da França até Hitler. Foi ter sido humilhada pelos alemães, coroando seu imperador no Palácio de Versalhes. Pois bem, isso aí é um exemplo de que o nacionalismo e a questão da servidão foram os maiores problemas da Rússia. Alexandre III, então, quando entra no governo, vai ser mais retrógrado ainda, desenvolve um governo conservador, vai se amarrar naquele tripé autocracia, ortodoxia e nacionalismo,
e vai limitar o poder dos entes, vai limitar o poder das assembleias locais. Vai ser um governante que vai tentar evitar o máximo possível as reformas. Então, enquanto o mundo caminha para o nacionalismo, para o capitalismo, para o progresso, a Rússia caminha para o brejo. Essa é a história dessa Rússia do século XIX. E ela vai ter os seus dois grandes problemas, que vão ser os provocadores da Revolução Russa: a servidão e o nacionalismo. O Alexandre III vai ser exatamente o governante que vai governar a última década do século XIX. Ele vai morrer em 1894. E ele vai viver a maior fome que a Rússia conheceu. Ele e vocês que estão vendo no quadrinho ali à direita o retrato daquela fome numa casa característica de um mir, né, na Rússia. À esquerda, uma reunião do mir, uma reunião dos camponeses decidindo o que eles vão fazer com a colheita, com os seus artefatos. Estão aí os patriarcas, né, da unidade camponesa, e essa era a realidade da Rússia daquele momento. Aqui nós vamos ver o pensamento de um ministro russo no século XIX, no início do século XIX, no governo de Paulo I ainda, lá em 1801. Mikhail Speransky vai dizer o seguinte: só encontro na Rússia duas classes, os escravos dos soberanos e os escravos dos senhores. Quem eram os escravos dos soberanos? Os senhores. Quem eram os escravos dos senhores? Os servos. Isso que ele quer dizer. A Rússia é feita de escravos. Um país que se propunha a ser um país europeu moderno, militarmente poderoso, não passava de um país de escravos. E ele dizia que só existem livres na Rússia mendigos e filósofos, que eram as duas figuras que ninguém mexia na Rússia, mendigos e filósofos. Aliás, mendigo está em alta no Brasil. Mas não vou comentar isso, não vou comentar isso. Não me perguntem dúvidas sobre esse problema de mendigo no Brasil. Já deu o que deu na internet. E do lado de cá, nós vamos viver aquele momento Alexandre III, né? Queremos uma Rússia com uma única nacionalidade, uma única língua, uma única religião e uma única administração. Alexandre III. O que ele ganhou de presente? Uma brutal revolução que ele vai deixar para o filho, Nicolau II. E aí nós vamos para a próxima aula, rumo ao abismo. A Rússia caminhando para a Revolução e, obviamente, definindo seu papel na história do século XX. Né? Ali nós vamos ver como vai nascer essa Rússia que fez Putin se tornar o protagonista de 2022. Né? Como definir o papel de Nicolau II no palco da Revolução? É o que nós vamos ver na próxima aula. E aqui eu já vou interromper o compartilhamento para a gente, né, dividir agora o painel, e vocês são livres agora para perguntar, para tirar dúvida, pode vaiar também, só não pode fazer pergunta sobre mendigo. Pode ligar o microfone. Está despertando curiosidade, né? Mendigo é um negócio perigoso hoje. A situação do campeonato e o nacionalismo. Dois fatores que vão derrubar o czarismo na Rússia. As revoluções vão usar isso, os comunistas vão usar isso, os liberais vão usar isso. Então, esse vai ser o contexto da Revolução. Agora, a história da Europa junto da Rússia foi para mostrar o quão difícil foi para essa Europa, né, chegar ao século XXI, moderna, próspera, com sociedades absolutamente sadias, mesmo passando por esse problema de hoje, mas que, com todos os regimes criados, a Europa é um continente rico. Menos rico lá na Rússia, mais rico na Holanda, mas é um continente rico, né? Não se pode negar. E esse conjunto todo aí a Europa nos ensina, e a gente deve aprender alguma coisa com ela. Não sair imitando, fazendo xerox, mas essa trajetória de liberais nacionais contra atrasados autocratas
agrários, né, e retrógrados é que vai construir essa Europa, e nós estamos observando tudo isso sobre o prisma da história da Rússia. Essa era a ideia, né? É que vocês podem observar. Isso que eu queria que ficasse claro. Decorar fato, nome, general, batalha, é só ilustração. Agora, só depois de assistir com calma a aula que, de repente, vocês podem assistir aí, pedir a Ana Maria, ela despacha via internet. Baixa Se a alguém tem gravação. alguma... baixa a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, pode ligar o microfone e a gente tem ainda aí os 10 minutinhos. Marília, você está desligada. Tem que clicar aí no microfone. Clicar no microfone à esquerda. Não, pronto, está me ouvindo? Isso. Aquela derrota que Napoleão sofreu na Rússia foi aquele caso em que o imperador russo criou uma estratégia que deixou eles avançarem até o momento daquele inverno hiper rigoroso, que os soldados franceses não conseguiram eles não conseguiram resistir a esse inverno, e que foi chamado, inclusive, General Hiver, quer dizer, o General Inverno foi o que derrotou, exatamente, na verdade, o Napoleão naquela guerra lá na Rússia, né? Foi esse o caso? Foi uma estratégia, assim, uma estratégia inteligente dos generais russos. Eles sabiam que eles não tinham condição de bater de frente com Napoleão. Aliás, é uma coisa que as pessoas estão interpretando a guerra hoje errado. Eu estou ouvindo jornalistas dizendo que os russos disseram que iam tomar a Ucrânia em 2 dias. Isso não é verdade, eles nunca falaram isso. A Rússia não faz guerra em 2 dias. Quem faz Blitzkrieg é Hitler. Quem faz Blitzkrieg é Estados Unidos. Estados Unidos é que entra com a cavalaria varrendo tudo. Russo, não. Russo aprendeu com Napoleão. Russo aprendeu com a Revolução Russa. Nós vamos ver na aula que vem as guerras da Revolução e vocês vão ver como é que os revolucionários que não sabiam guerrear, que não eram militares, eram garotos de classe média, mal chegaram aos 30 anos. Como é que eles resistiram aos exércitos russos que vão invadir a Rússia para impedir a Revolução? Com essa estratégia que os próprios russos usaram contra Napoleão. Recuar, queimar tudo, não deixar nada que eles pudessem aquecer ou comer, e o Alexandre I ia negociando com Napoleão. Amanhã eu converso com você. Amanhã fazemos uma reunião de paz. Olha só o que eu estou dizendo. Amanhã vamos ter outra reuniãozinha. E de reunião em reunião, eu vou fazendo o outro morrer de frio, de fome e derrotá-lo. Então, a estratégia do Putin não é guerra em 2 dias. É ir de reunião em reunião, enrolando o Zelensky, e batendo devagarinho, e tomando aqui, tomando ali. Né? E a gente começa a observar umas coisas meio estranhas nessa guerra. Quando os americanos invadiram o Iraque, foi uma guerra de grandes proporções que nós assistimos, nós vimos o bombardeio. Eles filmaram e fizeram questão de mostrar. No tempo que eles invadiram o Iraque e que hoje o Putin está invadindo a Ucrânia, 1 mês de guerra, eles já tinham matado 15 mil civis no Iraque. O Putin não chegou a 1.000 ainda, está chegando a 1.000 essa semana. O cuidado que o Putin está tendo para ter menor quantidade de baixas civis é porque o Putin não quer perder esse povo ucraniano que sempre foi amigo do povo russo. Ele está tendo um cuidado imenso com isso. E os jornais estão dizendo falsamente para a gente que é um erro, dizendo que foi a resistência ucraniana que está matando mais soldado russo do que morrendo soldado ucraniano. Isso não é verdade. A Rússia tem capacidade de varrer a Ucrânia do mapa. Varrer. Só que é uma estratégia de guerra que não interessa ao Putin. O Putin não quer que essas sanções durem para sempre. Querem que essas sanções se transformem em novos acordos com Índia, com China, com outros países necessitados dos artigos russos, principalmente petróleo, minério e gás, inclusive o Brasil, né, com o nosso problema aí de problema agrário, né, problema de
de fertilizante. Então, guerra tem a ver com a sobrevivência. Eu não posso chegar a exterminar o outro povo. As guerras do passado eram assim. Hoje, não. Hoje, os caras têm que pensar onde eles estão pisando. Eles querem ganhar a guerra, não querem perder a guerra. Se ele parte para cima de dizimar o povo ucraniano, está certo que, de repente, a OTAN não vai jogar uma bomba nuclear na Rússia. Mas a Rússia nunca mais vai se recuperar. Ele sabe disso. Então, ele quer jogar de forma em que ele faça o menor estrago humano possível, o maior estrago material possível. Por quê? Se ele vai ganhar a guerra, ele vai jogar na cara do Ocidente que ele vai ter que reconstruir a Ucrânia. Se ele sair numa posição desvantajosa na guerra, mesmo vencendo militarmente, fazendo uma negociação ruim, atingido pelas as sanções, ele vai fazer o Ocidente reconstruir a Ucrânia. Aí nós vamos ver acontecer o que aconteceu no Iraque, a indústria da reconstrução, fazer guerra para reconstruir o que aconteceu no leste europeu, no Kosovo, o que aconteceu na Síria, né? E o que está acontecendo no Iraque, nas regiões do norte da África, onde aquelas revoluções coloridas fizeram com que a OTAN bombardeasse a turma, derrubasse os ditadores e entregou o poder para os radicais islâmicos. Você trocou Saddam Hussein por explodidor de ocidental. Você trocou aquele Muammar Gaddafi pela turma que vai cortar a garganta de jornalista ocidental ao vivo na TV. Quer dizer, uma vitória não muito satisfatória. Então, o Putin sabe onde ele está pisando. Ele está tendo um cuidado danado. Ele arranjou uma encrenca, foi burro, não tinha nada que invadir coisa alguma. Mas, já que invadiu, ele vai ter que fazer o melhor possível para sair dessa. Né? Você acredita que a sanidade mental dele está mesmo em dúvida, como dizem? Não. Você acha que ele está em sã consciência? Sã consciência. Ele está trabalhando para tentar o menor desgaste possível. Ele só faz discurso para dentro da Rússia, não faz discurso para fora da Rússia. Ele sabe que todo o Ocidente vai pintar a Rússia de demônio e ele pinta o Ocidente de demônio dentro da Rússia. Só que ele não é o Saddam Hussein, que fala que nós somos o demônio que vamos queimar no mármore do inferno. Ele tem arma nuclear e capacidade de desenvolvimento. Ele tem uma economia capitalista. O comunismo morreu na Rússia. A Rússia é um país rico. A Rússia não é pobre, como estão anunciando. Ele não é maluco, não. Ele não é maluco, não. Nem Hitler era maluco. Hitler não era maluco. Hitler era mau. Mao Tse-tung era mau. Não era maluco. Nem Lenin era maluco. Nem Stalin era maluco. Esses caras eram maus. O ditador é um bicho mau, ruim. Eu acho que o Putin é mau. O Putin está por esse caminho, sem dúvida. O Putin está aí por esse caminho. A gente não pode negar que não está sendo a figura mais simpática da humanidade. Mas temos que ter cuidado para a gente não atravessar o limite da fantasia, do teatro. Nós estamos vivendo um momento que a realidade tem que se colocar. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Estou dizendo isso porque eu sou historiador. Daqui a 5.000 anos, os historiadores lá não vão ver essa guerra como nós estamos vendo, como a imprensa está vendo, como os produtores de textos na internet estão colocando. Eles lá vão olhar e falar assim, esse Putin não era tão imbecil como estão falando, não. E, afinal das contas, ele tem lá seu pezinho lá de problema. Aí, porque eles vão olhar a China, eles vão olhar a Índia, eles vão olhar a crise americana, um presidente impopular internamente, com inflação enorme, fazendo um péssimo governo e buscando popularidade, afrontando, como afrontou lá o Afeganistão, ao invés de sair do Afeganistão na data prevista, como o outro tinha feito o acordo, o Diabo Louro fez o acordo e o Biden não cumpriu. O que o Talibã fez? O Talibã fez ele passar vergonha. Depois ele teve que bombardear lá o Talibã. E o Talibã canta de galo. O Talibã deu conselho para o Putin. O Talibã virou para o Putin e falou, calma, Putin,
Calma, Putin. Devagar com a louça. Vocês veem como é que o mundo está louco. O mundo está virado. Nós é que estamos ficando malucos. Putin não é maluco, não. Putin sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Olha, e outra, hein? Ainda não entrou em cena aquele que está sendo o Telegram da atualidade, que é o Xi Jinping. Xi Jinping não entrou em cena. Quando Xi Jinping começar a botar as manguinhas de fora, toda essa situação mundial vai emparedar o Ocidente, porque o Ocidente está caminhando para uma disputa extremamente perigosa. A China é uma potência que ninguém esperava que se tornasse o que se tornou hoje. A China produz arma, a tecnologia, todo tipo de indústria, algum alimento, minério, vende para todo mundo, compra de todo mundo. O mundo depende da China. Professor, Xi Jinping... eu fiquei preocupada porque hoje eu ouvi que a OTAN, em reunião, decidiu enviar armas, vamos dizer assim, equipamentos bélicos, inclusive para grande defesa, inclusive defesa aérea, para a Ucrânia. Isso me preocupou, porque isso pode ser um recrudescimento e chegar agora àquele ponto, né? A OTAN é o Ocidente e, de certa forma, alimentando a Ucrânia. Eu sei que é uma questão de protegê-la de tudo mais, mas isso não pode redundar numa terceira ou um conflito de maiores proporções? Cara, essa situação já beira essa possibilidade. Estão mandando, né? Já estavam mandando. O que alguns pessimistas estão colocando é que talvez uma guerra de pouca proporção nuclear possa acontecer, que, na verdade, pode acontecer. Vai ser uma mortandade em algum lugar, mas não vai ser alguma coisa que a gente possa achar que, por exemplo, nós aqui possamos sofrer de uma forma tão violenta. Isso alguns estudiosos militares estão comentando. Mas eu acredito que o nosso senso de preservação humano, Homo sapiens, prevalece numa hora dessa. A OTAN, ela tem que dizer que vai ajudar os Zelensky e que vai fazer tudo para a Ucrânia vencer essa guerra. Mas ela não pode. Por que ela não pode? Ela pode dar todo o armamento que ela tem para os Zelensky. O Zelensky vai apanhar com armamento e tudo. O Zelensky não tem exército, não tem tradição, não tem treinamento. A Ucrânia tem 10 anos de idade. A Ucrânia, antes de Zelensky, era uma colônia russa. Era um país independente que não era independente. Dependia da Rússia para tudo. A energia nuclear era russa, o gás é russo, o petróleo é russo. A Ucrânia não existia. Passou a existir dos anos 2000 para cá. São 20 anos. A Rússia tem 1.000, mais de 1.000, 2.000 anos. Não tem comparação. Eu acho que uma questão que está aí envolvida é a produção e a venda de armas. É importante vender arma. Arma dá dinheiro. Lógico, a guerra só existe com armas. Então, detona tudo para, de repente, precisar vender. O Putin só vai usar essa venda de armas da OTAN para continuar bradando contra o Ocidente, dizendo aí, não falei? Está mandando arma. Eu sabia, não falei para vocês que eles estão ajudando os nazistas? Ele vai continuar com essa história. Eu tenho a impressão que a cartada de mestre dele recente foi ele fazer os países comprarem o gás com rublo. Rublo. Isso daí foi um golpe, ninguém esperava. Prova Como ele não esperava não é maluco. Hã? Prova que não é maluco. Ou é bem assessorado. Não é burro. Ou é desesperado. Não, olha só. O Putin está no poder desde o fim do comunismo. Desde que caiu o Yeltsin, ele está no poder. O Putin está 20 anos no poder. E 20 anos da Rússia crescendo. Tem mais 15. Tem mais 15. E 20 anos da Rússia crescendo. O povo adora o Putin. Lá não é uma ditadura como foi aqui no Brasil nos anos 70, em que o povo falava mal dos militares,
no cochicho do botequim e tal, com medo da repressão. A maioria ia para o carnaval, o samba não estava nem aí. Mas se falava mal dos militares, mas também ninguém queria encrenca para fazer revolução e derrubar militar. Tanto que nós tivemos um trabalho danado, fizemos manifestação, vamos para a rua, pela democracia, eleição direta, e vencemos pelas leis dos militares. Nós conseguimos derrubar a ditadura pelas regras que os militares criaram. Olha só como é que a história conduz um país. A mesma coisa é lá a Rússia. Essa história de dizer daqui, ele é um ditador, o povo é oprimido pelo Putin. O povo adora o Putin. O Putin é o herói nacional russo. Ele pode ter problema com essa guerra. Pode ter problema com essa guerra. Ele pode, sei lá, problema com a sua popularidade se ele perder o controle sobre a população, sobre a economia. Né? Ele já não é mais tão adorado, né? Tem 15 mil manifestantes presos. Mas tem não sei quantos assassinatos por opinião. Olha só. Só para quem adora ele. Os outros são exterminados. Não chega a esse ponto, não. São calados, porque é proibido lá falar mal do Putin. Então, as pessoas são caladas. Não é bem assim. Isso, para mim, não é muito grande. A Rússia é muito grande. Calado, não pode falar, e quem fala está preso. Agora, na época da guerra, isso é mais radical. Antes da guerra, não era assim. A Rússia é uma ditadura. Vamos colocar da seguinte maneira. O Brasil é um Estado de Direito? No Brasil, nós discutimos todo dia isso na internet. O Brasil não é um Estado de Direito, mas é um Estado de Direito. É mais do que o vizinho. É mais do que outros. O Brasil é uma democracia. Todo mundo chega aqui e fala, vocês vivem numa democracia. Eu invejo a liberdade de vocês. O americano diz isso da gente. E nós somos uma bagunça, mas uma bagunça que nós sabemos organizar. O Putin é menos democracia que o Brasil, bem menos. Mas, por exemplo, a polícia russa, ela é o estado puro da brutalidade. Ela é o exemplo de que na Rússia não existe Estado de Direito. E a nossa polícia? A gente tem medo da nossa polícia, mas não se compara à polícia russa. Mas a polícia russa era muito pior na sua história em todas as épocas passadas. Hoje, a gente tem medo da nossa polícia porque a gente não sabe se eles são bandidos ou se são polícia mesmo. Né? Mas você ser autoritário... Esse é o medo que a gente tem deles. Mas você ser autoritário como na Rússia é a mesma coisa que ser bandido, porque o final vai ser igual. O problema é o final, é você não ter Estado de Direito, é você não ter a garantia dos seus direitos individuais. A Rússia é muito melhor do que era no comunismo, mas muito melhor, não tem nem comparação. Eu acho que isso aí tudo vai atrasar um pouco a vida de todo mundo. E o Putin é o inimigo público número 1 do mundo agora e ele precisa fazer um esforço muito grande para poder driblar essa situação. Não é difícil. Não é difícil. Sabe por que não é difícil? Cadê o presidente da Síria? O presidente da Síria estava visitando no outro dia lá o Iêmen. Não estava? O presidente da Síria não saía do palácio. Por quê? Estava em guerra, tinha inimigo por todas as partes e é o principal inimigo de Israel e do mundo ocidental. Hoje já está viajando. Era o cara que o presidente dos Estados Unidos, na época, disse: vou matar esse cara, vou matar. Matou o Gaddafi, matou o Saddam Hussein, mas não matou o Assad. O Assad está bonitinho governando. A Rússia foi lá ajudar. Vocês querem acabar com o terrorismo aí? Não, o americano não sabe fazer isso, não. Deixa que eu faço. Foi lá, acabou com o terrorismo, entregou o poder para o Assad, acaba a guerra, fica quieto e agora toca a vida. O Assad era o inimigo público número 1. O Putin assusta mais. O Putin é dono da segunda maior potência do mundo em termos bélicos. Mas pode dar a volta por cima. Pode dar a volta por cima. Isso aí vocês não tenham dúvida. É só a gente pensar que o Bolsonaro pode ganhar a eleição no Brasil. Todo mundo vai no Bolsonaro vai perder. Bolsonaro pode ganhar a eleição no Brasil.